Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Pessoal, bora aqui para mais um conteúdo. Não é normal conteúdo neste horário aqui no Malvadão, pessoal, mas vamos aqui com o PC de Oliveira, trazendo aí o pênalti sofrido por Arrascaeta, neste começo de Brasileirão, em que prejudicou o Flamengo, Um pênalti claríssimo ali. Arrascaeta, que não é de ficar reclamando com a arbitragem, mas o pênalti foi tão claro, cara, que ele ficou em cima. Teve até um cartão ali vermelho, expulsão, uma injustiça contra o Jorginho. Eu tive que trazer aqui, pessoal, de pós-jogo aqui com o PC. Se não é inscrito no canal Torcedor Flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Agora bora pro conteúdo. Brasileira. Ontem foi um dia marcante, com o anúncio da profissionalização, a tão sonhada profissionalização da arbitragem, era um anseio e um sonho de várias gerações de árbitros. Eu comecei a apitar futebol em 1991, fiz o curso em 1994 e desde então esperava por esse momento. Então acho que a gente precisa parabenizar, apoiar essa medida, entender que o processo ele vai ser um processo que não é um processo rápido, que será um processo que os árbitros vão se desenvolvendo, mas é legal a gente saber que eles estarão prioritariamente se dedicando à arbitragem, com toda a estrutura. Muitos árbitros que atuam no futebol brasileiro hoje já são, entre aspas, profissionais, porque eles mesmos bancam a sua estrutura na sua preparação, e ter esse apoio da entidade agora vai trazer um pouco mais de segurança jurídica, de segurança financeira também, e a gente espera que o nível da arbitragem possa melhorar bastante. Essa primeira rodada foi uma rodada marcada assim, com bastante intervenção do VAR, e eu acho que nesse trabalho da profissionalização, a CBF tem que focar nesse trabalho de campo para que a gente tenha mais decisões no campo de jogo. Hoje, Remy Vitória teve duas intervenções positivas do árbitro de vídeo, corrigindo decisões equivocadas do Ramon Abate no campo de jogo. Teve duas decisões corrigidas pelo VAR também no jogo do Bragantino com o Coritiba, o jogo apitado pelo Zanovelli, em que o VAR foi muito preciso. Teve gol confirmado, gol anulado do Atlético Mineiro pelo impedimento milimétrico ali do Coelho, e é bom a gente trazer para a nossa audiência que o impedimento semiautomático será utilizado no decorrer da competição, depois de todo o seu processo de vistoria e instalação. Rodada que foi marcada, como eu disse aqui, por várias intervenções do VAR. Eu entendo, a gente vai mostrar aqui o lance novamente, que esse seria um lance, sim, de participação do VAR, porque em campo é difícil perceber a ação do defensor do São Paulo. A minha primeira avaliação de um lance normal era daquele toque de mão ali, a ação que ele teve com o braço do Alan Franco na Arrascaeta. Perceba que ele tem essa ação. Ele tem um toque, Ele tem um toque que não é um toque que não causa impacto. Ele está ali só... Tapa na costela ali. Um contato ali que não tem impacto. E a minha primeira avaliação de não pênalti era por essa ação, com esse braço dele, mas só depois, no finalzinho da transmissão. Essa imagem de trás a gente vê melhor. Aqui, se a gente puder parar no contato, por favor, aí, ó, paramos aí. Só depois, no finalzinho da nossa transmissão, que veio esse último ângulo, e a gente analisa com base nos ângulos disponíveis nas transmissões. E a regra sempre fala que o jogador, quando ele está atrás do adversário, ele precisa ter cuidado, ele precisa ter precaução. Obviamente que ele está com aquela ação com o braço direito, mas tem esse toque embaixo que, de acordo com a regra, esse é um contato que é chamada imprudência. A regra não fala de intenção, a regra fala da maneira como o jogador vai para uma disputa. E a imprudência significa a falta de atenção, de precaução ao disputar uma jogada. E, para mim, esse toque na perna esquerda do Arrascaeta, eu peço para a gente voltar novamente naquele último ângulo, que para mim é o definidor, e parar no contato, por favor. Aí, ó. Esse é o momento de um jogador, quando ele está atrás, ele interfere, para mim, na passada do Arrascaeta, ele tem esse contato. Isso é uma falta imprudente, que é a falta de atenção, de precaução em disputar uma jogada, e por esse ângulo eu considero pênalti, e o VAR, analisando também por esse ângulo, deveria ter recomendado a revisão para a marcação do... PC, esse ângulo que é o mais esclarecedor é o ângulo do Wilton, né?
É o ângulo que ele tem em campo, mas normalmente numa disputa de jogada é difícil o árbitro perceber todos os movimentos do campo de jogo, né? Ele muitas vezes está vendo a finalização. Eu acho que o fato do Arrascaeta na sequência ter chutado a bola pode ter levado uma interpretação de um lance normal, numa jogada que no primeiro momento eu estava entendendo como normal também, e que bom que a gente pode mudar de opinião quando a gente tem um ângulo que para mim é esclarecedor, esse ângulo de trás, porque tem o calço, tem impacto ali na ação do Arrascaeta, o jogador em velocidade. Quando ele é tocado por trás, ele é desequilibrado, isso interfere na finalização e com base na avaliação de todos os ângulos, para mim, com esse último ângulo, que para mim é crucial, o VAR deveria ter recomendado. Vendo e revendo, você pode ver que o movimento do Arrascaeta ele é natural, não é aquele de deixar a perna, né? Então, o natural, ele tem o choque que atrapalha ele chutar. É isso. Muitas vezes a gente fala assim que o jogador, o atacante, muitas vezes ele ele para, ele freia, vai esperar o contato, ele deixa de jogar. Não foi o caso. O Arrascaeta continua numa corrida normal e aí tem essa ação por trás do Alan Franco, que para mim é imprudente, que tem impacto na finalização, e o pênalti deveria ter sido marcado. Muito obrigada, PC Oliveira, por participar com a gente nessa noite de troca de passes por aqui. Um beijo, um bom ano de muito Brasileirão e outras competições. Você estará com as portas sempre abertas para estar aqui conosco, esclarecendo também as nossas dúvidas. É isso aí, estaremos juntos em toda a temporada. Boa sequência para vocês. Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas notícias e informações do Malvadão. Pessoal, vamos aqui com o Vene Casagrande, trazendo as últimas notícias do Malvadão aí, que fechou a grande contratação de Lucas Paquetá. E tem mais um reforço na mira do Malvadão. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Pessoal, deixando os créditos ao canal do Vene Casagrande. Pessoal, comentem aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, torcedor flamenguista. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo, bora para as últimas notícias e informações do Malvadão. O dia é a chegada de Lucas Paquetá. E repito, nação, pode comemorar porque o Paquetá está de volta. Não tem como, entre aspas, dar errado mais. Ele já está procurando voo para embarcar ao Rio de Janeiro. Vene, será que joga no final de semana pela Supercopa do Brasil contra o Corinthians? Qualquer coisa que eu falar aqui, gente, é através de chute. Ele está bem fisicamente, ele tem condições de jogo, mas aí tem que ver questão de documento, regulamento, para poder regulamentar o jogador junto ao BID da CBF. Depende de uma série de fatores, depende do próprio Felipe Luiz. Porque, gente, ele não vai ter treinado com os novos companheiros. Sejamos francos, né? Hoje é quarta. Supondo que ele chegue aqui amanhã, quinta. Aí tem seis, gente. Olha, eu acho precoce. E eu acho que a estreia de Lucas Paquetá tem que ser assim, no Maracanã, casa cheia, uma bonita festa, ele entrando no Maracanã para ser homenageado pela torcida, abraçado pela torcida. Ele que está cumprindo uma promessa dele que ele falou quando ele foi vendido pelo Flamengo. Lá em 2018, que ele voltaria antes dos 30 anos, ele está voltando antes dos 30 anos, aos 28 anos. E, gente, o Flamengo está fazendo uma operação maravilhosa. O valor pago pelo Flamengo, entre aspas, é mixaria, vale demais. E quando eu disse lá na minha introdução que teve mudança no valor, porque antes o Flamengo pagaria 41 milhões e 250 mil euros. Agora aumentou um pouquinho para o valor exato de 42 milhões de euros que o Flamengo vai pagar. Porém, o Flamengo conseguiu parcelar em 4 vezes até 2028. O Flamengo vai pagar Lucas Paquetá até 2028. Gente, 2 anos pagando o Lucas Paquetá e o valor à vista será de 15 milhões e 250 mil euros. Gente, a operação foi maravilhosa para o Flamengo. O Paquetá vai assinar um contrato válido de 5 temporadas, ele tem 28. Ou seja, se ele performar durante os 5 anos, ele vai ficar no Flamengo até com os 33 anos. E, gente, o Lucas Paquetá é um atleta, na essência da palavra. Ele vai disputar a Copa do Mundo esse ano e, se ele quiser, ele vai disputar a outra Copa do Mundo também daqui a 4 anos. Futebol ele tem.
E quando eu falo se ele quiser, se ele continuar nessa pegada atleta dele, fora das quatro linhas, porque ele é um cara que se cuida demais, um cara família. Gente, assim, na boa, eu confesso para vocês que em palavras eu não consigo expressar a minha alegria como torcedor do Flamengo. Eu vi de perto o crescimento do Lucas Paquetá, desde a categoria de base, porque eu sou um cara que eu gosto muito de acompanhar a categoria de base, até a chegada dele ao profissional. Com o Zé Ricardo, que não utilizava tanto o Lucas Paquetá na ocasião. Aí, depois o Reinaldo Rueda começou a utilizá-lo bastante. O Rueda saiu, o Carpegiani continuou utilizando e depois ele acabou sendo vendido ao Milan na ocasião. Gente, assim, de verdade, eu estou muito feliz mesmo, como jornalista e como torcedor. E por que eu falo como jornalista? Porque a gente vai presenciar um dos melhores jogadores da seleção brasileira atuando no futebol brasileiro. E como torcedor do Flamengo, é impossível um torcedor do Flamengo hoje não estar animado com o que está vendo no Flamengo. É impossível. O Flamengo está contratando o Lucas Paquetá por 42 milhões de euros e tem dinheiro para fazer mais contratação. O Flamengo está fazendo uma das maiores contratações da história do futebol brasileiro. E de compra, para mim, quando eu falo compra, chegar e comprar jogador, para mim só fica atrás do Romário, em 95. Não perde para as outras. De compra, na minha concepção, não. Tem o Tevez no Corinthians, o próprio Alexandre Pato também no Corinthians, mas o Paquetá vale muito 42 milhões de euros. Inclusive, eu estava na academia, antes de chegar a informação e tal, estava até debatendo com um parceiro meu lá, o Léo, tamo junto, Léo, que ele falou, pô, eu acho que não vale. Aí eu comecei a dar os argumentos, eu vou dar os argumentos aqui, vamos lá. Vamos ver se não vale. Por 42 milhões de euros, você vai contratar qual jogador de seleção, que vai disputar a Copa do Mundo, 28 anos, performando em alto nível, identificado com o clube, porque o Lucas Paquetá é muito identificado com o clube, que faz várias funções, não só no meio de campo, e pode fazer no ataque também, como centroavante, inclusive, como ele fez aqui nos tempos de Flamengo ainda. Qual jogador você vai contratar hoje por 42 milhões? E ele, antes de ouvir meus argumentos, e eu mudei a cabeça dele porque ele falou isso, ele falou assim, pô, eu prefiro contratar 3 jogadores por esse valor. Mas me fala 3 jogadores bons que você vai contratar totalizando 42 milhões de euros. O mercado hoje está inflacionado. Eu gostaria de ficar falando aqui durante horas, tá, sobre isso. É porque eu tenho que correr para a SBT, porque eu tenho um programa daqui a pouco lá no SBT e eu preciso finalizar o vídeo. Então, o resumo da ópera, 42 milhões de euros. O Flamengo vai pagar em parcelas até 2028. O valor à vista será de 15 milhões e 250 mil euros, contrato de 5 anos. Gente, maravilhosa a operação. Parabéns ao Flamengo e aos representantes do atleta, tá bom? E o jogador daqui a pouco não, em breve, nas próximas horas, chega ao Rio de Janeiro e se apresenta ao Mengão. A dancinha no Paquetá. Valeu, galera. É isso aí, torcida do Mengão. E bora para mais um conteúdo, pessoal. Paquetá, Flamengo e West Ham se acertam por pagamento e ficam a detalhes de oficializar negócio. Lucas Paquetá está em vias de ser anunciado como novo reforço do Flamengo nesta quarta-feira. O West Ham da Inglaterra deu ok final ao plano de pagamento desenhado pelo rubro-negro para a transferência, que está fechada. Neste momento, a transação está pela troca de documentos para ser finalizada. O rubro-negro vai pagar 42 milhões de euros fixo, pouco mais de 263 milhões na cotação atual, sem a inclusão de objetivos de forma parcelada e dentro de um período de 24 meses. Todos os detalhes estão fechados. Paquetá viajará ainda nesta quarta-feira ao Rio de Janeiro para a realização de exames médicos protocolares e assinatura de contrato com o Fla. Pesou a favor do negócio o desejo do meio-campista de voltar ao Flamengo, onde foi revelado e estreou profissionalmente. Dia após dia, o atleta foi convencendo a comissão técnica e também a diretoria do clube inglês para que a situação tivesse um desfecho positivo. Lucas assinará por 5 temporadas com a equipe carioca, ficando imediatamente à disposição do técnico Felipe Luiz. Na temporada 2025-2026, o astro marcou 5 gols e deu 1 assistência em 19 partidas pelos Hammers.
O Flamengo se defendeu na Justiça do Rio de Janeiro para tentar evitar perda de 16 milhões pela venda de Wesley a Roma, em resposta a uma carta precatória que intimou o clube a depositar 10% da transferência por força de um antigo contrato com o Tubarão, o time de juventude de Wesley. O clube apontou que a cobrança é indevida, apontou má-fé do autor da ação e pediu segredo de justiça na discussão. O Flamengo alega que a equipe catarinense alienou os 10% que lhe cabiam ao próprio Wesley mediante contraprestação econômica. Assim, o clube rubro-negro diz que o Tubarão não teria mais qualquer direito em eventuais vendas futuras do atleta. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Valeu!